Tá, joia. Quero agradecer a presença de todos vocês. Hoje eu estou aqui para falar sobre o cultivo do equilíbrio emocional e apresentar para vocês um caminho para a felicidade verdadeira, né? Então, o cultivo do equilíbrio emocional está muito ligado com a questão da felicidade e a gente vai descobrir ao longo da apresentação que existem algumas formas da gente olhar para o que a gente chama de felicidade e alguns caminhos para a gente desenvolver uma felicidade que a gente, para o Cultivation Emotional Balance, a gente chama de felicidade verdadeira, que é uma felicidade que ela vem de dentro, que é uma felicidade que não está ligada a uma condição externa, que é uma felicidade que é proporcionada por aquilo que nós doamos para o outro, para a sociedade, para o mundo, e não daquilo que a gente obtém do mundo. Então, ao longo da minha apresentação, a gente vai discorrer um pouco mais sobre essa questão da felicidade. E hoje eu estou aqui representando o Instituto Belo. Então, nós atuamos como um provedor de terapias integrativas e complementares, tecnologias contemplativas e soluções sistêmicas, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, né? Então, as terapias integrativas complementares, a gente atende mais direcionado para a pessoa física, num cenário individual. Então, nós atendemos no consultório com terapias energéticas, com terapias manuais e corporais, com hipnoterapia, com massagens, com reiki e também com psicologia positiva e biofeedback como uma opção, como uma alternativa para que a gente cultive um senso também de felicidade através do que a ciência vem proporcionando em relação a esses estudos, a esses campos. A tecnologia contemplativa, que basicamente nós trabalhamos com Mindfulness e com CB, que é essa apresentação que eu estou fazendo aqui para vocês hoje, tem a ver com o CB, que é o Cultivation Emotional Balance, mas dentro dessa categoria de tecnologia contemplativa, a gente também atua com Mindfulness, que é a meditação da atenção plena. E as soluções sistêmicas, nós também trabalhamos no campo das constelações familiares e também das constelações organizacionais. Bom, eu quero explorar um pouquinho essa categoria da tecnologia contemplativa, porque por todos os instrumentos tecnológicos que a ciência nos proporciona, e eles são magníficos e nos trazem muitos benefícios, mas nenhum deles ainda tem a capacidade de mostrar o nosso interior. A gente não consegue, com nenhum instrumento, visualizar as nossas emoções. Não tem nenhum instrumento que consegue enxergar os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas preocupações, os nossos medos. Mas a mente, ela pode ser um instrumento de investigação. Então, dentro dessa categoria da tecnologia contemplativa, nós trabalhamos para refinar, para calibrar o instrumento que é a nossa própria mente, para que a gente possa, então, utilizar essa tecnologia mental para que a gente olhe para dentro das nossas próprias emoções, para que a gente possa visualizar e reconhecer os nossos pensamentos, os nossos planos, os nossos sonhos, de uma maneira em que a gente não se perca dentro deles. Porque o grande problema é que a gente não se aproxima daquilo que está no interior porque a gente não tem estabilidade o suficiente, a gente é arrastado pelos nossos problemas, nós somos tomados pelas nossas preocupações. Então, se a gente calibra esse instrumento que nós já temos disponível, que é a nossa mente, a gente vai ganhar estabilidade para que a gente possa olhar para as nossas frustrações, para as nossas preocupações e para as nossas emoções sem ser arrastados por esses eventos mentais, né? Então, a tecnologia contemplativa é um assunto muito importante, que é o que eu vou detalhar aqui nessa apresentação de hoje, falando sobre o cultivo do equilíbrio emocional. Então, a jornada que a gente vai percorrer hoje
é basicamente a estrutura desse programa, desse componente, né? Vou falar um pouco da história, da origem do CIB. Vou apresentar as pesquisas. Então, ele é um programa cientificamente comprovado. E vou apresentar também os benefícios e como a gente implementa isso no nosso dia a dia. Bom, aqui tem um vídeo. Eu não consegui fazer com que ele fosse reproduzido aqui na ferramenta, né, Guilherme? A gente testou aí umas opções, mas o que eu vou tentar aqui fazer? Eu vou colocar o vídeo para exibir na tela e vou tentar narrar as partes importantes, então vocês vão ficar com a imagem e com aquilo que eu descrever sobre o vídeo, porque eu consigo escutar, mas eu não consigo reproduzir o som para que vocês escutem. Então eu vou tentar reproduzir esses vídeos e a gente vai tentar, se for algo confortável, eu faço isso, porque a gente tem alguns outros vídeos na apresentação, e se não for, tudo bem, eu passo pelos vídeos e só comento rapidamente sobre eles, e a gente vê o vídeo num outro momento. Mas eu vou fazer essa tentativa aqui, então eu vou parar de compartilhar essa tela aqui para compartilhar a tela do vídeo, tá? Vamos ver aqui. Só um minutinho. Tela. Compartilhar. Então, eu acredito que vocês estejam vendo aí. Cadê? Deixa eu abrir aqui minha tela. Vocês estão vendo o vídeo da Jujuba? Sim. Ok. Então, eu vou startar ele aqui. Bom, nessa caixa tem mais ou menos 28.535 jujubas. Ah, tá aqui, ó. 28.835 jujubas. Foram pesadas 500 jujubas, foram pesadas e foi utilizada essa medida para chegar nessa quantidade de jujubas. Então, nessa pilha de jujubas, tem o equivalente à quantidade de dias que a gente tem disponível durante a vida, né? Então, pode ser que alguns tenham mais jujubas, outros tenham menos jujubas, mas na média, cada um de nós temos 28.835 jujubas para viver. Essa jujuba aqui representa o nosso primeiro dia de vida, que é uma jujuba muito especial, onde muitas pessoas ficaram felizes, muitas pessoas estavam celebrando a nossa volta, a nossa chegada, o nosso nascimento. Adicionou mais 364 jujubas, então tem aqui o primeiro ano de vida, tá? E nessa escala, a gente tem aqui, então, os nossos primeiros 15 anos de vida. 5.475 dias. Então, esse foi o momento que nos levou à vida adulta. Então, o resto dessas jujubas aqui que vocês estão vendo é o tempo que sobrava para a gente viver. Então, a gente vai passar 8.477 dias dormindo. E se tivermos sorte, parte desses dias nós iremos dormir ao lado de alguém que amamos. Nós estaremos comendo ou preparando nossa comida durante 1.635 dias. Estaremos trabalhando, fazendo algo que nos traz felicidade, se tudo der certo, durante 3.000 e alguns poucos dias, tá? Passaremos 1.099 dias nos deslocando de um lugar para o outro. Talvez um pouco mais se você morar em São Paulo.
Nós provavelmente assistiremos TV de uma maneira ou de outra durante 2000 dias. Mil 1576 dias arrumando casa, cuidando dos bichinhos e dando conta das tarefas domésticas. Durante 564 dias, nós cuidaremos das pessoas que amamos. Passaremos 671 dias tomando banho e penteando o cabelo e fazendo outras coisas nos toaletes. E mais 720 dias em reuniões comunitárias, em reuniões de condomínio, e na igreja, ou fazendo algum curso. Bom, e depois de tirar todas essas jujubas, esse aqui é o tempo que nos sobra. É o tempo que nos resta. Tempo para dar risada, fazer esportes, fazer caminhadas, checar Facebook, aprender a tocar algum instrumento. E a pergunta é, o que você fará com esse tempo? E se por alguma razão você tivesse só metade desse tempo, o que você faria de diferente? E se sobrasse só a metade? Quanto tempo você gastaria se preocupando com aquilo que tem que fazer, ao invés de fazer? E se você tivesse só mais um dia, o que você faria hoje? Então eu vou agora aqui parar de compartilhar essa tela e vou compartilhar a apresentação, mas a apresentação já é um convite para você refletir agora. O que você gostaria de fazer com o tempo que lhe resta? E a gente não sabe muito bem ainda, né? Quantas jujubas temos. Então, isso é muito importante. Se a gente tivesse algumas poucas jujubas, o que a gente gostaria de fazer com esse tempo? Bom, então, o CB, que é o Cultivation Emotional Balance, tem a ver com isso, tem a ver com nosso propósito de vida, tem a ver com o sentido que a gente tem dado à nossa vida e o sentido que a gente quer dar à nossa vida, que é um ponto mais importante, né? Que eu quero fazer de diferente a partir de hoje. E a missão de um instituto chamado Mind and Life é aliviar o sofrimento e promover o florescimento, integrando a ciência, práticas contemplativas e as tradições de sabedoria. Então, esse instituto é um instituto que promove o encontro entre contemplativos e cientistas. Então, desde a década de 80, acho que talvez oficialmente em 1986, que aconteceu o primeiro encontro no Instituto Mind and Life. Então, de um lado, uma série de monges liderados pelo próprio Dalai Lama, e de um outro lado, cientistas de grande porte na neurociência, na psicologia, na filosofia, na antroposofia, vários cientistas desse outro lado, integrando o conhecimento, integrando os saberes, para que isso fosse, então, levado para a comunidade de uma forma em que eles pudessem ter esse benefício, para que pudesse atingir, então, a missão desse instituto, que é aliviar o sofrimento e promover o florescimento humano. Então, no encontro de 2000, um encontro que foi intitulado de Emoções Destrutivas, a gente, de um lado, tinha os monges que estavam muito dispostos a oferecer os seus conhecimentos, e de outro lado, os cientistas que estavam muito interessados em estudar os componentes e as habilidades que esses monges tinham. Então, no ano de 2000,
sobre esse tema de emoções destrutivas, o Dalai Lama fez um pedido para que fosse promovida uma ferramenta e que ela servisse de uma forma global para todas as pessoas. Então ele solicitou que isso fosse secular e laico, e que todos os aspectos religiosos e culturais tivessem deixado de lado, e que a ciência, então, encabeçasse o estudo e a divulgação dessa ferramenta, para que pudesse proporcionar à população formas de lidar melhor com as emoções. Então, vocês veem aqui nessa figurinha, aqui, esse senhor aqui, em cima, é o Paul Ekman. Ele é um dos principais psicólogos do mundo moderno. Ele é o consultor daquele filme Divertidamente, eu não sei se vocês já assistiram, mas aqueles personagens que ficam na cabeça da menininha controlando, né, a raiva, a tristeza, a alegria. O Ekman foi o consultor desse filme, Divertidamente. O Ekman, ele dedicou a vida dele toda nas pesquisas de detectar as emoções através dos movimentos faciais. Ele estudou por mais de 50 anos as expressões faciais para poder descobrir as emoções universais, onde são demonstradas através da própria face as emoções de todo mundo. Então a gente não precisa conhecer a língua daquela pessoa de um outro país para a gente saber quando ela está com raiva, para saber se ela está triste ou se ela está alegre. As expressões faciais mostram isso, se a gente tiver atenção e a possibilidade de observar. Esse senhor aqui, chamado Alan Wallace, ele foi intérprete do Dalai Lama por 25 anos, ele já foi monge que foi ordenado pelo próprio Dalai Lama, depois ele deixou o monastério e foi estudar ciência. Então ele é doutor em práticas religiosas e ele fundou o Instituto Santa Bárbara, que fica na Califórnia, que tem o objetivo de estudar a integração da ciência com as práticas contemplativas. E essa mocinha aqui é a filha do Paul Ekman, chamada Eve Ekman, que ela também vem nessa composição do Cultivation Emotional Balance para ajudar a entender melhor o comportamento e as emoções humanas para promover recursos de conscientização através do programa do CIB. Bom, aqui estão as minhas professoras diretas, a Elisa e a Jeane. Então, elas ensinam esse programa para instrutores através do Albert Einstein. Então, o Einstein, assim como a Unifesp, são dois grandes polos de pesquisas sobre os benefícios da meditação que a gente tem aqui no Brasil. Outras universidades também estão bastante engajadas nas pesquisas e descobertas sobre os benefícios da meditação, mas atualmente o Einstein e a Unifesp têm investido bastante recurso para poder estudar quais são os verdadeiros efeitos e benefícios da meditação, tanto na parte da saúde, quanto na parte educacional e nas empresas também. Bom, eu estudei direto com essas duas professoras, então, de uma solicitação que partiu do Dalai Lama na década de 2000 e nasceu o Cultivation Emotional Balance através do Paul Ekman, Alan Wallace e Eve, que treinaram a Elisa e a Jeane. Então, aqui estou eu fiz a formação no Einstein, tanto quanto fiz a especialização também de Mindfulness na Unifesp. Então, eu sou um instrutor certificado para ensinar Mindfulness e também sou especialista em gestão das emoções nas organizações pelo Einstein, que foi essa pós-graduação que me concedeu também a certificação do Instituto Santa Bárbara para poder ensinar o CIB. E aqui coloquei o logo do Conecta porque eu fico imaginando essa composição toda entrelaçada como uma grande teia. Então, eu fico observando que a partir de uma demanda que aconteceu sobre o tema de emoções destrutivas no ano de 2000, eu não estava nem pensando em 2000 sobre esses assuntos de emoções destrutivas ou construtivas, mas isso já estava acontecendo, e a partir dessa composição
eu então fiz a formação, eu me engajei nessa teia de conhecimentos, e vocês estão aqui comigo hoje porque sem essa presença de vocês, eu não estaria tendo condições de levar esse conhecimento adiante. Então, um conhecimento antigo que vem passando de gerações em gerações, que chegou até mim, e eu tenho hoje o privilégio de ter vocês como ouvintes. Então, eu estou muito contente e me sinto bastante privilegiado em poder levar esse conhecimento adquirido para todos vocês, e espero verdadeiramente que possa, de alguma forma, trazer algum benefício para vocês e para todas as pessoas que vocês se relacionam. Bom, aqui, dentro da história do CIB, foram feitas pesquisas. Nessas pesquisas foram encontradas, então, resultados significativos do programa desse treinamento que foi composto pelo Alan Wallace e Paul Ekman, na redução dos níveis de depressão, ansiedade e hostilidade, aumento significativo de afeto pelos outros, foi encontrado melhoras nas habilidades de detectar as expressões das emoções nas outras pessoas e uma menor reatividade em relação ao estresse. Então, esse programa, ele, antes de ser passado para frente, antes de ser ensinado, ele teve uma validação científica. Então, é algo que está endossado pela ciência. E o propósito é levar a felicidade genuína, oferecendo reflexões e práticas para a gente identificar e cultivar nossa verdadeira felicidade, apoiar no desenvolvimento de uma vida emocional mais construtiva e possibilitar que a gente tenha escolhas. Como que a gente quer responder de uma forma consciente às situações adversas que a vida nos traz. Bom, eu vou convidar vocês agora a fazer uma pequena reflexão para que vocês se lembrem de 3 experiências que fizeram vocês felizes. Uma experiência no mês passado, uma experiência no ano passado e uma experiência que te trouxe felicidade durante a sua vida toda. O que te fez feliz no mês passado? O que te fez feliz no ano passado? E uma experiência que te fez feliz durante a sua vida? E se a gente parar um pouco para pensar naquilo que nos faz feliz, isso está muito ligado a situações, com pessoas que a gente interagiu, com situações em que a gente se envolveu e que traz um verdadeiro sentido e significado para a gente. Então, a felicidade, ela está dividida nesse programa em 2 categorias. Uma é chamada de felicidade hedônica. Essa felicidade, ela tem a ver com os prazeres que são causados pelos estímulos que a gente recebe do mundo. Então, essa felicidade, ela deriva de a gente atender as nossas necessidades básicas de alimentação, de segurança, de poder se vestir e se abrigar. E não tem nada de errado com ela. O grande problema é que a gente entra num conceito que é chamado de esteredônica. A esteredônica, não sei se vocês já ouviram falar, mas é algo que está relacionado com a aquisição, né, de algum bem. Então, por exemplo, nossa, eu realmente vou ser feliz quando eu tiver aquele carro específico. E aí eu acabo, então, criando meios para poder adquirir esse bem. Então, às vezes, eu acabo me esforçando de uma forma inadequada no trabalho, eu acabo me engajando nessa necessidade de ganhar mais dinheiro para comprar esse carro. Então, eu tenho escolhas que vão me levar em direção a esse objetivo. E aí, quando eu consigo o carro, essa felicidade ela é temporária.
é uma felicidade que ela tem início, meio e fim já pré-determinado. Então, para algumas pessoas, isso dura semanas ou alguns poucos meses, mas passado um tempo em que eu tiver com o meu carro novo, eu já vou sentir um vazio, eu vou sentir que, puxa, esse carro já não está me atendendo de uma forma adequada. Acho que eu preciso de um carro melhor. E aí eu vou, então, continuar correndo atrás de alguma coisa melhor para satisfazer essa minha necessidade. E quando eu atinjo aquilo, aquilo é temporário. Então tem algumas pesquisas que mostram que o próprio efeito de ganhar na loteria traz uma felicidade temporária. Tem pessoas que relatam que elas viviam mais felizes antes de ter ganhado na loteria do que depois que elas ganharam na loteria. Então algumas pessoas elas relatam que depois que elas ganharam na loteria elas começaram a cultivar um determinado tipo de problema, né? Então a gente tem estudos que mostram que essas felicidades que são direcionadas a bens externos, elas são temporárias. Essas felicidades relacionadas a acúmulos, elas têm uma duração específica. E a gente fica sempre correndo atrás da próxima oportunidade. Bom, aqui tem um vídeo, né? O alto preço do materialismo. É um vídeo curto, tem apenas 3 minutos, mas eu não vou passar ele porque essa experiência de ficar narrando não foi muito confortável aqui. Acho que talvez para vocês não tenha sido uma boa experiência também. Fiquei parando toda hora para poder fazer a tradução, né? Então, depois, uma outra oportunidade, a gente vê esse vídeo, mas ele mostra, basicamente, o quanto a gente é seduzido pelos canais externos, pela mídia, em que a felicidade está no bem que a gente precisa adquirir para ser feliz. Então, a gente tem que comprar isso para que a gente tenha, então, essa sensação de felicidade, mas isso é temporário, e aí já tem um outro anúncio para a gente comprar outra coisa, e tem anúncios, investimentos altíssimos de marketing para entender como é que funciona a cabeça do consumidor para cada vez mais estar fazendo com que ele compre. Então a gente está cada vez mais sendo seduzidos por vários tipos de mídia para comprar, 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 porque naquele produto está a sua felicidade. Mas aí logo aparece um outro anúncio, um outro produto que mostra exatamente a mesma mensagem. Está aqui a sua felicidade. E a gente percebe que é um saco sem fundo, né? A gente consome, consome, consome e sempre a gente está correndo atrás dessa felicidade. Então a felicidade genuína, que é outro tipo de felicidade, então ela diz respeito àquilo que a gente traz para o mundo. Então ela se baseia naquilo que somos e não naquilo que a gente tem. E ela não é dependente de estímulos externos, ela está aqui dentro de mim. Então ela não diminui na medida em que isso acaba oscilação. Então eu posso ter mais ou menos externamente, mas o meu senso de felicidade não muda, porque é algo que está dentro de mim, não está fora. Então é esse tipo de felicidade que o programa do cultivo do equilíbrio emocional tenta nos orientar, tenta fazer com que a gente desperte para esse tipo de felicidade que está dentro e não fora. Bom, aqui tem um vídeo que mostra um pouco sobre essa questão. Acho que esse vídeo aqui é bacana, na verdade ele não tem nem áudio, tá? É um vídeo que ele é apenas imagens. Eu vou interromper aqui essa apresentação e eu vou colocar esse vídeo aqui para rolar, porque como ele não tem som, então eu acho que dá pra gente... Deixa eu só me orientar aqui, só um minuto. Espera aí. Só um minutinho, tá, gente? Aqui.
Prontinho. Vou compartilhar aqui. Talvez algum de vocês já tenham visto esse vídeo. Tá falando que ele não ganha nada, ele não será mais rico, ele não vai aparecer na TV. Ele não vai ser mais famoso por causa disso. O que ele recebe são as emoções. Ele testemunha felicidades. Ele sente o amor. Ele recebe tudo que o dinheiro não compra. Um mundo mais belo. E em sua vida, o que você mais deseja? Ó, é uma propaganda de seguro de vida, tá? Falaram no grupo, hoje tem... O grupo é composto por bons corretores. Então esse anúncio que me emociona bastante, sempre que eu vejo é como se eu estivesse vendo pela primeira vez. Ele é um vídeo feito por uma seguradora. E o que mais me chama a atenção nesse vídeo, eu não sei se vocês perceberam, mas tem uma questão de julgamento das outras pessoas que veem ele praticando o ato em relação às outras pessoas, né? Então, as pessoas, elas não fazem alguma coisa até que elas veem que aquilo está florescendo, está frutificando. Então, não sei se vocês repararam, mas tinha um senhor que cada vez que ele dava o dinheiro para a menininha lá, para a educação, ele balançava a cabeça e negava. E aí, quando ele viu que a menininha chegou na escola, ele se sensibilizou com aquilo. Então, é uma mudança que ela gera impacto nas outras pessoas, né? Então, eu acho que independente da nossa ação, as pessoas elas vão julgar. Se a gente estiver fazendo bem, as pessoas vão julgar. Se a gente estiver fazendo mal, as pessoas vão julgar. Então, acho que a gente tem que transcender essa questão da opinião externa, do julgamento dos outros e fazer o nosso melhor, né? Fazer aquilo que a gente acredita como melhor. Porque isso vai criar um impacto, tanto naquele que a gente está ajudando, talvez de forma direta, e daqueles próprios que estão julgando. Talvez eles estão julgando porque é o momento deles, né? Eles
têm a história, eles têm um caminho para cumprir, né? E a gente também, se a gente estiver olhando para o julgamento deles, a gente também vai estar julgando. Então, é silenciar e fazer o nosso melhor, e quem sabe o nosso impacto vai reverberar de forma positiva, inclusive nesses que têm um ponto de interrogação sobre as nossas ações, né? Seguindo aqui, então, com os slides. A felicidade genuína, ela tem a ver com 3 pilares, que é a ética, o equilíbrio mental e a sabedoria. A ética tem a ver com o que a gente faz e que esteja de acordo com a parte mais elevada da gente. Então, a ética tem princípios da nossa própria natureza em que conduz o nosso próprio bem-estar e o bem-estar dos outros. A sabedoria tem a ver com discriminar claramente os conhecimentos e as habilidades que dão origem à felicidade verdadeira em nós e nos outros. Então, tem uma parte aqui, uma frase de Sócrates que é bastante conhecida, que ele disse que ele ainda é incapaz de conhecer a ele mesmo. E realmente para ele parece ridículo investigar outras coisas antes de ter compreendido algo sobre a própria natureza dele, né? Então a sabedoria está direcionada com a gente entender a nossa natureza, o nosso mundo, antes da gente tentar compreender algumas outras coisas externas, né? Em relação ao equilíbrio mental, a gente pode cultivar isso através das nossas experiências em relação à conação, atenção, cognição e emoção. E eu vou entrar nisso agora, porque exatamente esse é o modelo do cultivando o equilíbrio emocional. Ele é composto por 4 estruturas, 4 grandes equilíbrios, que eles se relacionam entre si. Então, cada vez que eu desenvolvo e cultivo um equilíbrio, ele vai fazer com que eu possa aumentar e verificar um outro equilíbrio através de uma outra lente. Então, eles estão totalmente correlacionados, eles não são lineares da forma como eu vou apresentar aqui, mas eles estão totalmente interligados. E esse modelo, ele é um modelo que foi construído através da medicina tibetana, que observa os problemas, os desequilíbrios, através de 3 olhares: a deficiência, a hiperatividade e a disfunção. Então, o que é o equilíbrio conativo? É a faculdade mental do propósito. É aquilo que está ligado ao nosso desejo, à vontade da gente realizar uma ação. Então, a gente faz aqueles votos, né? Eu vou fazer isso, eu quero fazer aquilo, a gente faz aqueles votos, né, no ano novo, e quando a gente encontra um trabalho novo, uma atividade nova, bom, a partir desse momento eu vou fazer isso, eu vou ser assim, né? Então, o equilíbrio conativo é o equilíbrio que está relacionado com os nossos desejos e as nossas intenções, que eles estão orientados para a nossa felicidade e também para a felicidade do outro. Então, o equilíbrio da conação, quando ele tem um déficit, significa que existe uma apatia, a gente não tem motivação sobre o desejo de ser feliz e cultivar essas causas da felicidade. É como se o déficit conativo tem a ver com uma desconexão sobre essa vontade. Eu tenho uma desmotivação de ser feliz e cultivar essas causas que vão me levar à felicidade. E a hiperatividade é um desejo que é obsessivo, né? Então eu quero muito ser feliz, então aquilo me cega e obscurece a realidade do momento presente. Então eu começo a fazer coisas que eu não deveria em nome daquilo que eu tenho como objetivo. E a disfunção conativa tem a ver com desejar coisas que não conduzem à nossa felicidade nem à felicidade dos outros. Bom, eu vou convidar vocês agora para a gente interagir um pouquinho. Tem uma pergunta aqui, né? Quanto tempo, quanto de atenção a gente consegue manter, sustentar?
porque eu vou entrar agora no equilíbrio da atenção e eu quero que você experimente algo importante. Eu quero convidar vocês a simplesmente, no lugar que vocês estão, do jeito que vocês estão agora, sem necessidade de mudar nada, mas simplesmente tenta trazer a sua atenção só para a sua respiração agora. Só observa a respiração acontecendo. Como se não tivesse nenhuma outra agenda nesse momento. A agenda agora é só colocar a atenção na própria respiração. O que a gente pode notar desses poucos minutos? Levantem a mão aqui para eu ver quem teve pensamentos que surgiram durante esses minutos em que você estava observando a respiração. Quem teve pensamentos, levanta a mão. Ótimo. Quem conseguiu ficar só na respiração, levanta a mão para eu ver. Ótimo. Quem teve pensamentos assim, será que ficou mudo? Deixa eu abrir os olhos para ver se ele ainda está online ou se caiu. Ok. Então, isso mostra para a gente, essa pequena demonstração, que a nossa mente ela é instável. A gente não tem a estabilidade de sustentar a nossa atenção no objeto em que a gente se predispôs a prestar atenção. A gente está no trabalho, a gente está pensando aqui nessa imagem, né? A gente está pensando no descanso. A gente está no descanso, a gente está pensando na pesca. A gente está na pesca, a gente está pensando no trabalho. Então, é difícil para a gente integrar e sintonizar o nosso corpo e a nossa mente. Então, o nosso corpo está aqui, mas a nossa mente ela está em outro lugar. Então, se a gente não tem essa estabilidade de atenção, o que vai acontecer? A gente não tem... Lembra que eu falei da calibração desse instrumento para a gente investigar a nossa mente? A nossa mente não é calibrada, a nossa mente ela é instável. Como que a gente vai investigar esses fenômenos mentais? Como que a gente vai investigar as nossas emoções? Como que a gente é capaz de olhar para os nossos problemas, para aquilo que nos faz sofrer, se a gente não tem essa estabilidade? Com essa instabilidade, a gente é arrastado para dentro desses problemas e aí a gente entra num ciclo em que a gente passa a sofrer mais com aquilo que está acontecendo. Então, voltando aqui para o slide, existe um estudo que mostra que durante o dia, 47% do tempo a gente está com a mente fora da tarefa. A gente está distraído no piloto automático, estressado, desengajado. E 53% do tempo a gente está consciente. E esse estudo mostra ainda que esses 47% que a mente está divagando estão associados a níveis de infelicidade. Então, a distração
ela gera infelicidade. E a distração, ela é o componente principal para a reatividade. Então, a reatividade tem a ver com a forma como eu vou reagir à situação, àquele momento. Então, quando eu estou no trânsito e alguém buzina, a tendência, se eu estou distraído, é reagir de uma forma habitual, como eu sempre reajo. Que pode ser xingando, pode ser me embotando, me aborrecendo. Mas se eu não tenho consciência, se eu não tenho clareza do momento presente, eu vou reagir. E o que a gente tem praticado no nosso dia a dia? Distração. A gente tem treinado distração. Então, a gente não consegue se engajar nas atividades. A gente está lá trabalhando, de repente, plim! Aí deixa eu ver, tinha essa mensagem. A gente começa a ver a mensagem, a gente já está vendo um vídeo no YouTube. A gente está vendo um vídeo no YouTube, pô, deixa eu dar uma checada aqui nos posts do Facebook. A gente vai sendo arrastado. Então, o equilíbrio atencional faz com que a gente, então, coloque a atenção no objeto que a gente colocou a nossa intenção de colocar atenção, que pode ser tanto numa atividade de trabalho, quanto na pessoa que está na minha frente conversando comigo. Vocês já repararam o que acontece quando uma pessoa está conversando com a gente? A gente fica aqui na mente já produzindo conselhos, respostas, perguntas, e a gente nem escuta direito o que a pessoa está falando. Às vezes a pessoa não está muito interessada em saber a nossa opinião, ela só quer contar o que aconteceu. Mas a gente já está com a mente, a gente não coloca atenção no que aquela pessoa está falando, porque a gente já fica construindo de uma forma habitual componentes de respostas e de ideias, de conselhos, de possibilidades sobre aquilo que a pessoa está falando. Então, aqui nesse treino a gente colocou a atenção na respiração. Mas a respiração foi só um objeto de atenção, que poderia ser uma atividade no trabalho ou a pessoa que está na sua frente. Seguindo aqui, então, o equilíbrio atencional, então, tem a ver com a habilidade de sustentar um fluxo voluntário de atenção, com relaxamento, estabilidade e clareza. O déficit é a perda de clareza e vivacidade. Então, a gente começa a prestar atenção na nossa respiração, por exemplo, aí daqui a pouco a gente dorme, porque a gente passa a se desinteressar por esse objeto, a gente perde interesse pela respiração. A hiperatividade tem a ver com a excitação excessiva da mente, então a gente começa a ficar pensando e ficar pensando o pensamento. Então o pensamento nos leva embora e a gente fica agitado e distraído. E a disfunção, ela tem a ver com o foco de uma qualidade aflitiva. Então a gente passa a acreditar nos nossos pensamentos, ou a gente pode usar a nossa atenção de uma forma que ela não traga benefícios, nem para o outro ou para a sociedade. Então, por exemplo, um atirador, ele é um cara que tem um alto nível de atenção. Só que se ele estiver usando isso para o mal, então falta uma habilidade conativa. Então ele tem um desequilíbrio conativo. Então ele pode ter uma grande habilidade de atenção, mas ele não está usando isso de uma forma a proporcionar bem nem para si nem para os outros. Então é caracterizado também como uma disfunção. Bom, esse vídeo aqui também é muito bacana. Eu acho que... Deixa eu só ver a questão do tempo aqui. Não, deixa ele passar porque a gente já está com o tempo apertado. Depois eu mostro para vocês. Mas é basicamente... Tá vendo esses carrinhos aqui? São os nossos pensamentos que ficam passando e a gente vai pulando de um pensamento para o outro. A gente não tem estabilidade de só notar eles circularem, que é o que a meditação proporciona. Um descentramento com os nossos eventos mentais para que a gente perceba esse fluxo mental apenas como eventos, não como aspecto da realidade. A gente não precisa ficar sendo arrastado por esses pensamentos que ficam vindo e indo o tempo todo. Bom, o treinamento da atenção, então, tem a ver com esses 3 pontos. Relaxamento, que é a base, né, é a raiz de uma árvore. A estabilidade, que é o tronco, né, e a vivacidade, que são as folhas e os frutos, né? O outro equilíbrio é o equilíbrio emocional, que tem a ver com uma consciência das emoções de si mesmo e dos outros, porque a gente vai ter melhor gestão das nossas emoções quando a gente desenvolver o equilíbrio atencional. Quando a gente tiver clareza e consciência do que está acontecendo comigo, eu posso responder de uma forma mais assertiva.
O déficit é um amortecimento emocional e indiferença em relação ao que eu estou sentindo e ao que o outro está sentindo. A hiperatividade é uma oscilação contínua e excessiva de diferentes episódios emocionais. E a disfunção são respostas emocionais inapropriadas frente às situações. A gente trabalha, dentro desse equilíbrio, as 4 inteligências do coração, que é a bondade amorosa, a compaixão, a alegria empática e a equanimidade. E a gente também trabalha o pilar do equilíbrio cognitivo, que tem a ver com aprender, reaprender a forma correta de enxergar as experiências. A gente vê aquilo que está acontecendo com base no nosso modelo de mundo, mas isso não significa que estamos certos. E também não significa que o outro está errado. Significa que eu tenho uma forma de ver e significa que o outro tem a forma dele de ver. E o equilíbrio cognitivo, nessa parte do programa, tem a ver com a gente questionar as formas como a gente vê as coisas. Aqui tem a ver com um questionamento sobre as nossas próprias crenças. Tem uma indagação sobre aquilo que a gente acha que é certo. A gente verifica essas caixinhas de gosto, não gosto. Como que isso foi constituído dentro da gente? Será que isso é real? Então, a falha em perceber o que está realmente acontecendo é um déficit cognitivo. Uma fusão de projeções, então eu me misturo com aquilo, com aquela experiência e acredito aquilo como verdade absoluta, é uma hiperatividade cognitiva. E essa compreensão equivocada é resultado do déficit da hiperatividade. Então, eu acabo, então, validando aquilo que eu acredito como certo e que, às vezes, o outro também vai fazer isso da perspectiva dele e aí gera-se as discussões e os conflitos. Mas, na verdade, talvez ambos estejam certos. Certos no seu ponto de vista, na sua forma de enxergar. Bom, esse programa, ele então é dividido em habilidades contemplativas. Esses 4 equilíbrios é desenvolvido através das práticas contemplativas, através da meditação, que dá apoio para as práticas de habilidades emocionais. Então, a gente trabalha o que é emoção. Aqui eu não vou entrar nessa definição, mas existe uma definição científica, porque esse programa ele é validado. Então, a gente parte da premissa que a emoção ela precisa ser trabalhada de uma forma universal e de uma forma muito simples, né? A emoção é um processo que ocorre quando a gente sente que algo é importante para o nosso bem-estar. Então, existe aqui as características das emoções, que ela é rápida, involuntária, é catalisada por estímulos internos e externos, e que existe um sinal facial que mostra o que a gente está sentindo. Aqui também tem um vídeo. Esse vídeo é muito legal, gente, que mostra o aspecto químico, porque as coisas acontecem de uma forma tão rápida, tanto no exterior quanto no interior, que a gente não consegue ver isso de uma forma lentificada e diferente. Então, quando a gente acende um fósforo, a gente simplesmente vê aquele resultado final, que é a chama. Mas se a gente lentificar o processo, a gente vai ver que existe uma composição física que dá forma para aquilo. Então, quando a gente sente uma raiva, não é aquela raiva, ela não surgiu de uma hora para outra. Ela teve componentes que foram formando e que, devido a ela ser muito rápida, a gente acaba reagindo de uma forma inconsciente. Então, esse programa tem a ver com a gente lentificar a forma como a gente olha. Então, a gente limpa a nossa lente, a gente substitui a nossa lente habitual por uma outra lente e a gente passa a ver as coisas de uma forma diferente, de uma forma com outros olhos, para a gente compreender o que está por trás daquilo, o que está por trás daquele efeito, daquela reação. A função das emoções, então, é salvar as nossas vidas, né? Por isso que a avaliação ela é rápida, ajuda na comunicação e compreensão dos desejos e necessidades dos outros, e as emoções ela também nos motiva para a ação. Então, o que vocês acham sobre emoções? Elas são construtivas ou destrutivas? Deixa eu ver aqui se... Pessoal, não sei se vocês conseguem participar pelo chat, mas vocês podem, talvez, escrever o que vocês acham. As emoções são construtivas ou destrutivas? E deixa eu ver se eu consigo ver aqui, porque eu não estou achando essa opção de ver o chat. Acho que está aqui.
Bom, tô vendo que não teve nenhuma participação ainda, mas eu gostaria... O Ayrton disse que ambas, ok? Então eu gostaria que vocês avaliassem, refletissem um pouco sobre isso, né? Se elas são construtivas ou se elas são destrutivas. Então, dependendo de como foram usadas, ela pode ser destrutivas. Thaís, a Solange, ela diz que depende da situação. Muito bem. Bom, inerentemente, uma emoção ela não é nem construtiva e nem destrutiva. Nem a raiva é construtiva ou destrutiva. Tudo depende de como você vai fazer. Tudo depende de como você vai usar aquela emoção. Então, se você usa a sua emoção de uma forma adequada, ela pode ser construtiva. Se você usa a sua emoção de uma forma inadequada, ela pode ser destrutiva. Então, existem muitos ativistas que dão relatos de que eles construíram grandes coisas em nome de uma frustração, em nome da raiva. Então, tem muita gente que fez muita coisa boa porque sentiu raiva de alguma coisa. E existe gente que também fez muita coisa inadequada porque se sentiu extremamente alegre, eufórico. Então, o prazer excessivo também foi relatado que pode causar emoções inadequadas na relação consigo e com os outros, né? Então, muito bem, a todos, obrigado a todos que participaram. Então é isso mesmo, a emoção ela não é boa e nem ruim, depende do que a gente faz com ela. E para a gente ter clareza sobre o que a gente vai fazer com ela, então é importante a gente ter consciência. O que eu estou sentindo agora? O que isso me fez sentir? Então, a gente estava conversando aqui, eu vou fazer uma pausa nos slides e vou fazer um bate-papo contigo aqui, deixa eu abrir o vídeo. A gente estava conversando esses dias nas reuniões do Conecta sobre o efeito pandemia, né? Então, esse efeito, esse isolamento social causou mais brigas internas e causou uma série de situações em que eu tive que lidar e não estava muito habituado com aquilo que eu precisei lidar. Então, aquilo que vem de fora, que muda o tempo todo, causa um impacto na gente. Mas se a gente não tiver clareza das nossas emoções, não tiver consciência das emoções, a gente vai reagir naquele piloto automático que ele é causado pela distração. Então, a distração habitual faz com que eu treine a reatividade, que vai fazer com que eu reaja a situações que acontecem de fora. Então, eu estava falando na reunião do grupo que, na verdade, a pandemia ela não faz nada de fora para dentro. O que nós fazemos é uma má avaliação do que aquilo de fora gerou em mim por falta de consciência do que eu estou sentindo, e aí eu vou responder de uma forma inadequada. Então, por exemplo, se a pandemia me trouxe um prejuízo financeiro na minha empresa, e eu estou frustrado, eu estou agitado com isso, eu não sei o que faço para poder garantir a qualidade financeira da minha empresa, eu não sei o que eu faço com os meus funcionários, eu não sei como eu posso construir uma nova forma de gerar receita, então eu estou inquieto, eu estou pensando em possibilidades e aquilo está me deixando frustrado. Se eu não tenho clareza disso, eu vou colocar para fora essa frustração, talvez na minha esposa, nos meus filhos. Então, o que vem de fora traz um resultado em mim, e se eu não tenho consciência desse resultado, eu vou responder de uma forma inadequada, com pessoas que não têm nada a ver, em momentos que não têm nada a ver, em contextos que não estão ligados, talvez diretamente àquela situação. Ou eu posso ter atritos com a minha própria equipe, com o meu próprio funcionário. Então eu já estou de cabeça quente, porque eu estou com déficit financeiro. E aí o camarada em casa também está com cabeça quente, porque ele está com problema das escolas, das crianças, a mulher dele foi demitida e ele entra numa indagação baseada, arrastada por essa sensação interna. Então, imagina só dois de cabeça quente, sem consciência, que estão de cabeça quente, aonde vai parar essa discussão? Agora, se eu tenho consciência que eu
estou frustrado, que eu estou inquieto, que eu estou pensando em possibilidades para poder gerar uma outra condição, eu posso talvez dizer, João, vamos conversar sobre o simples num outro momento. Eu não estou com cabeça agora para poder conversar sobre o simples, porque tem alguma coisa que está me tirando do meu eixo. Eu estou fora do meu eixo. Então, é possível a gente conversar sobre esse imposto, que também é importante, mas num outro momento? Agora, se eu não tenho clareza disso, eu começo a conversar sobre o simples, e o simples vai me dar mais dor de cabeça ainda, e eu vou falar, porra, João, você só me traz problema. Você que deveria ser o cara que me trouxesse solução, mas só me traz problema. Como o João vai receber aquilo? Se ele já tiver também de cabeça quente, ele pode não compreender que essa minha pergunta, essa minha colocação, ela foi de um lugar inadequado. Ele vai levar isso para o pessoal, e ele pode responder de uma forma também inadequada. Então, os conflitos nascem da inconsciência do que eu estou sentindo. E essa inconsciência vai fazer com que eu reaja no piloto automático. Tudo bem? Tranquilo. Vamos avançar aqui. João, eu só estava brincando sobre o simples. Pode se manter calmo. Estou tranquilo, estou sossegado. A gente trabalha nesse treinamento olhando e reconhecendo, se aprofundando, olhando mais perto com uma lente que ela é cada vez mais clara para essas emoções universais, que são raiva, medo, tristeza, aversão, desprezo, surpresa e alegria. Então, a cada encontro, a gente aprofunda o nosso olhar para essas emoções que são comuns, porque a gente não escolhe quando vai sentir, elas simplesmente vêm. Elas são rápidas e cada vez que a gente limpa a nossa lente, a gente consegue enxergar com mais clareza para que a gente possa ter respostas mais adequadas. Então, a gente trabalha esses componentes através de uma linha de tempo. A linha de tempo tem uma experiência que eu quero compartilhar com vocês, por quê? Essa aqui é a linha do tempo, tá? Para vocês conhecerem. Então, a gente passa a trabalhar na linha do tempo como uma espécie de identificação dos nossos processos emocionais. E durante essa pós-graduação, a gente tinha que subir na plataforma de educação à distância do Einstein, a gente tinha que mandar pelo menos 3 episódios emocionais por semana. Então a gente tinha que detalhar dentro desse processo qual era o que a gente estava sentindo antes de se envolver naquela situação, qual foi o gatilho que disparou aquela situação, quais foram as mudanças que aconteceram no meu corpo e na minha mente, quais foram os comportamentos que eu tive e quais foram as ações que isso gerou na pós-condição. E aí eu quero partilhar minha experiência com vocês. Por quê? Depois de 2 meses fazendo isso toda semana, eu olhei para o meu episódio, para minha planilha de linha do tempo de episódio emocional, e eu percebi uma coisa muito curiosa. Que 80% daquilo que me tirava no eixo acontecia no trânsito. Então eu identifiquei que 80% do que me roubava a paz eram emoções causadas no trânsito. Então, o que eu passei a fazer com posse dessa informação? Comecei a ter uma intenção, toda vez que eu ia entrar no carro, eu colocava uma intenção de me manter a calma, de me manter concentrado sobre aquilo que despertava em mim e principalmente da forma como eu ia responder aquelas situações. Então, eu usava essa intenção como um elemento para eu não esquecer que eu tinha me comprometido comigo mesmo de estar mais alerta e consciente quando eu entrava no carro. Por quê? Porque eu descobri, através da linha do tempo, que as situações que mais me tiravam do eixo era quando eu entrava dentro do carro. Então, era o fator externo que mexia comigo. Então, eu comecei a investigar dentro. O que realmente acontece comigo? Então, para vocês terem uma ideia, eu ficava muito mexido quando eu estava na fila, aguardando a minha vez, aí o espertinho passava pela direita, entrava lá na frente, eu ficava muito puto com isso. Então, eu estressava, internamente eu ficava incendiado.
Então eu passei a observar e investigar com a minha mente o que verdadeiramente eu sentia. E qual era a resposta que eu queria fornecer àquela sensação. Bom, estou finalizando. Então aqui eu trouxe para vocês como a gente está num grupo. Opa, deixa eu fechar isso aqui. Peraí. Aqui. Acho que agora vocês estão vendo a tela toda, né? Então, como a gente está num grupo de negócio, eu trouxe uma frase do Steve Jobs, que acho que todo mundo conhece o Steve Jobs, né? Então, se vocês não sabiam, fiquem sabendo agora, mas o Steve Jobs, ele foi uma pessoa assídua da meditação, então ele meditava diariamente, e aqui ele nos deixa uma mensagem sobre a meditação. Ele diz o seguinte: se você apenas sentar e observar, você vai notar como a sua mente é inquieta. E se você tentar acalmar, só piora. Mas com o tempo, a mente acalma. E quando ela acalma, surge espaço para você ouvir as coisas mais sutis. É nesse momento em que a sua intuição começa a florescer e você começa a ver as coisas com mais clareza e estar mais presente. A sua mente simplesmente acalma e você tem uma tremenda extensão do momento. E você vê muito mais do que conseguia ver antes. É uma disciplina, você tem que praticá-la. Então aqui está um resumo do que a gente falou. Acho que eu não vou entrar nesse resumo por conta do tempo, porque eu já quero... Olha, eu ia trazer uma prática para vocês, tá? A não ser que vocês queiram praticar, eu quero abrir para perguntas e respostas, por conta do tempo. Ô, Márcio, lá no começo você colocou a apresentação do pessoal lá e tinha um menino lá com aqueles capacete para leituras cerebrais, né? E aquilo me lembrou um filme que tem uma parte que fala isso, que é Hector à Procura da Felicidade. Sim. Né? E assim, e até o professor que está fazendo esse teste no final do filme, né? Ele fala que geralmente as pessoas não conseguem ter todo aquela aurora boreal na cabeça no mesmo momento, né? E no momento, como o Hector estava à procura da felicidade, e o filme fala o que ele fez para ir à procura da felicidade, aonde ele foi, né? Ele acaba atingindo essa aurora boreal, né? E hoje a gente vê, não só, vamos esquecer a pandemia, mas o dia a dia, a agitação que a gente passa, né? Globalização e etc., as pessoas hoje têm uma felicidade mais contínua, mais contida, né? Mais contida do que antigamente. Você acha que o homem, o ser humano, né? Ele está se contendo, procurando mais as coisas materiais do que as coisas imateriais? João, se a gente fizer uma jornada do tempo baseada na sua pergunta, você mesmo, através da sua experiência, vai descobrir que as coisas antigamente eram mais simples. Então eu vou te dar um exemplo pautado na minha experiência, tá? O meu sonho de criança e adolescente também era ter um videogame. Por exemplo. E olha que eu não sou tão velho assim. Então, na minha infância e adolescência, as coisas já eram diferentes. Então, o meu desejo mais profundo era ter um videogame. Eu consegui ter um videogame depois que eu comecei a trabalhar. Meu pai, ele não tinha condição de me dar um videogame. E eu tinha um desejo de ter, só que eu não fui menos feliz por causa disso. E eu digo para você que o meu filho, praticamente ele nasceu jogando videogame. E a gente percebe hoje,
na geração. Então, meu filho hoje ele tem 15 anos. A gente pode olhar para a garotada de 15 anos, eles têm videogame, iPhone, eles têm instrumentos de grande tecnologia, e é uma molecada que elas sorriem pouco. É uma molecada que elas não conseguem se divertir de uma forma compartilhada, com apenas... Sabe quando você só tinha um carrinho de rolemã para 10 descer a rua? Que aí você tinha que ir lá no final buscar, e você subia, e era um só. Era um carrinho de rolemã, fazia 10 garotos felizes. Hoje, cada um tem o seu carrinho de rolemã, mas está lá encostado lá, porque... O que a mídia... Porque antigamente, né, a gente não tinha muito estímulo que falava o seguinte: olha, você só vai ser feliz quando você tiver o iPhone X. Ou você só vai ser feliz quando você tiver o seu próprio carrinho de rolemã. Então, eu acho que isso não é muito antigo, a gente pensar que a forma de vender a felicidade mudou, e a forma como a gente se engajou na nossa infância, e como era isso mais antigamente ainda, mudou completamente com o mundo atual. Então, olha, as pessoas... Eu vou contar uma outra experiência pessoal, né? Então, eu trabalho envolvido também com uma comunidade de indígenas nativos. Eles são ali de Bertioga, os Tupi-Guarani, e eu percebo uma coisa impressionante. Eles não fazem falta de um carro para se locomover. Eles não ficam aborrecidos, tristes e preguiçosos ao ter que andar 5, 10 quilômetros para tomar um ônibus. Antigamente, as pessoas, elas têm que ir aonde? Elas iam. Hoje, se o meu aplicativo não estiver funcionando e não der para eu chamar Uber, eu ligo adiando. Olha, eu não vou poder ir porque estou sem carro. Então, eu acredito que sim, que a forma de como a gente se relaciona com os commodities mudou do passado para agora, e isso tem um impacto diretamente com a nossa felicidade. Obrigado pela pergunta, João. Não sei se eu consegui responder. Não, eu consegui. A Solange está perguntando aqui, ó, qual o tempo mínimo deve se dedicar para iniciar o iniciante começar a meditar? Ô Solange, eu vou dizer para você o seguinte: existe um ditado zen que fala que seria adequado você parar 20 minutinhos do seu dia para se dedicar à investigação da sua mente. Então, existe um ditado zen que nos convida a meditar 20 minutos por dia, a não ser que a gente esteja muito ocupado. Se a gente estiver muito ocupado, então ele recomenda a gente meditar 1 hora. Então é uma forma de mostrar que se a gente está muito ocupado, que a desculpa que a gente encontra para não meditar é o momento em que a gente mais precisa da meditação, né? Mas respondendo a sua pergunta de uma forma mais adequada e cientificamente, vou responder de uma forma científica, sem ditado zen agora, fazendo piada metafórica aqui na sua pergunta, que era importante. Se você meditar de uma forma adequada por 3 minutos, por 5 minutos, é melhor que nada. Agora, o que significa meditar de uma forma adequada? Meditar de uma forma em que você simplesmente saiba o que você está fazendo, siga as instruções de uma forma correta, porque existem muitas informações equivocadas sobre a meditação. Então, meditação virou algo muito popular, tem virado moda em algumas situações. Então as pessoas confundem. A meditação não tem nada a ver com manter a minha mente em branco, por exemplo. A nossa condição humana é pensar. Então, olha só, eu convidei vocês a fazer esse desafio de ficar prestando atenção na respiração, e a gente pode perceber que a nossa mente ela fica construindo pensamentos. Então, o que a meditação pode nos ensinar?
a dar um passo atrás e testemunhar os pensamentos que surgem e não pensar esses pensamentos. Porque por hábito a gente pensa os pensamentos. Então a gente vagueia porque a gente está fantasiando, a gente está naquela novela mental. Só que o pensamento ele vai deixar de surgir? Não, porque é da natureza humana pensar. Agora, com a meditação, a gente aprende a criar uma relação diferente com os nossos pensamentos, vendo ele como eventos mentais e não aspectos da realidade. E a gente acaba vendo o pensamento, pensando o pensamento e acaba acreditando no pensamento, e isso vai gerando toda uma movimentação nos nossos sistemas imunológicos, endócrinos, cardíacos. A gente começa a sentir o efeito do pensamento no nosso próprio corpo. A gente começa a pensar numa situação que nos deixou estressados e a gente percebe que o nosso corpo fica agitado, nervoso. A gente se engaja nessa viagem mental. Então a meditação, ela nos ensina a distanciar desses eventos, que são pensamentos, emoções, esses fenômenos, como um reconhecimento de uma produção natural da mente. Tudo bem? Então, 3 minutos é melhor que nada. 5 minutos, melhor ainda. Se você conseguir 10, agora, a partir de 20 minutos, você vai ter muitos benefícios na sua saúde, nos seus relacionamentos, no seu dia a dia. Ô, Márcio, antes da gente finalizar, que já passou bem o tempo hoje, eu queria te convidar para quarta-feira que vem a gente ter a segunda etapa. Você acha que valeria a pena a gente voltar quarta-feira que vem para uma segunda etapa? Bom, eu acho que... Eu acho que assim, você, como o tempo foi meio corrido, você teve que passar por algumas coisas que você não deu aquela explicação que você queria dar, né? E eu acho que todo mundo está muito interessado, porque está todo mundo até agora aqui, o pessoal não saiu, né? Então, eu acho que uma segunda, fazer a mesma coisa que a gente fez com o Francisco, que eu te falei, né? A gente fazer também com você uma segunda apresentação. E isso eu acho que é muito válido, né? A gente poderia fazer essa segunda etapa quarta-feira que vem. E antes da gente encerrar, o Wellington tem uma pergunta para você. Ele faz a pergunta, a gente encerra. Né? Eu vou falar para você que eu estou imensamente grato a você. Foi maravilhoso. O Guilherme escreveu aqui agora há pouco para mim que estava com aquele português dele muito bom, então tá maior bom, né? Tá maior bom, ele escreveu, né? Mas é o jeito dele que ele gosta de escrever. E eu gostei muito, eu achei que valeu a pena mesmo. Wellington, vamos lá, faça a pergunta, Wellington. Não estamos ouvindo não, Wellington. Jantou já? Pode jantar, já vem. Tá acabando já. Pode jantar. Estão me ouvindo agora? Agora sim. Agora sim, desculpe. Márcio, obrigado por hoje, viu? Mas eu tenho uma questão para você, que eu não sei se a resposta é curta ou é longa, tá? Mas é o seguinte, eu entendo que se a resposta for muito longa, você coloca para a semana que vem. Mas veja só, em que ponto nós podemos associar, tá? Todo esse assunto que você discursou, tá? Com a nossa necessidade, tá? De controlar tudo. Entendeu? Então, veja só, eu quero fazer isso e extrapolar, tá? Porque como aqui é um grupo de negócios, tá? Nós vamos assim, extrapolar, tá? Para a gestão da empresa que eu tenho, a gestão da empresa que eu sou gestor, etc. Tá? Vamos lá. Se no momento que eu estou aqui, na minha mente, eu não consigo fazer uma distinção do que eu quero controlar absolutamente tudo, abraçar tudo, entendeu? Por quê? Porque eu quero controlar tudo, eu quero estar no controle de tudo a todo momento, tá? Se eu não consigo me disciplinar e separar, tá, em mim, como você colocou, separar as coisas em mim e dar atenção, você colocou o seguinte assim para a gente, porque eu entendi pelo menos, tá? Para eu poder dar atenção ao que eu estou fazendo, significa que eu preciso separar os momentos.
o meu momento agora é estar na aula, então eu vou prestar atenção na aula, vou dar atenção na aula. Então, eu estou separando. No momento em que você está no trabalho e pensando na pescaria, você está misturando e está querendo ter controle em toda a tua vida. Agora, extrapolando isso, tá? Isso pode prejudicar, tá, no momento em que eu quero fazer gestão da minha empresa e querendo ser controlador, tá, de tudo, por exemplo, não ter confiança em delegar em outras pessoas, tá? Essa é a minha intenção. Não sei se foi muito confusa a minha colocação, mas é essa a minha... Obrigado, Márcio. Wellington, entendi a sua questão. Eu vou responder de uma forma curta, mas a gente pode começar de uma forma mais detalhada com ela na próxima semana. Mas só falando um pouquinho mais da próxima semana, eu não sei se vocês perceberam aqui no slide, a minha intenção era trazer para essa apresentação hoje componentes teóricos e práticos, né? E eu não consegui praticar, e por conta técnica e por conta de tempo também, então acho que é uma boa proposta a gente, de repente, cobrir essa parte prática na próxima semana, e aí vocês ficam com esses dois componentes conceituais e vivenciais, porque é muito bacana a gente levar isso para a nossa experiência, né? Porque só teoria não vai agregar muita coisa, a não ser o conhecimento que ele fica deficiente sem a parte experiencial. Eu diria para você que, sobre a questão do momento, eu quero entrar nisso, porque existe uma ilusão na nossa mente que a gente acredita nessa ilusão, porque os pensamentos eles nos levam para lá e para cá. Porque se a gente for observar os nossos pensamentos, então eles estão relacionados com coisas que aconteceram no passado e que a gente gostaria que fosse diferente, ou projeções de um futuro gerando expectativas de algo que ainda não existe, mas que eu gostaria que fosse assim. E aí eu tenho essa ilusão de passado e futuro, mas eu só posso realizar essa fantasia de passado e futuro no momento presente, no agora. Então, o presente, esse momento agora, na verdade, é o único que a gente tem. Então, se eu estou aqui conectado contigo, é o momento presente, é o único que está acontecendo agora. Mas pode ser que passe pela minha cabeça de que hoje é dia 5 e eu esqueci de pagar uma conta. Só que esse pensamento, ele não existe nesse momento de forma real, porque o que existe é a relação que eu estou tendo com você. Mas ele pode me arrastar. Então, isso que você chama de separar, eu diria que é integrar e unir todo o nosso potencial no agora, no que a gente está fazendo, engajado, seja numa atividade do trabalho, ou seja num diálogo com uma pessoa que a gente está tendo sobre qualquer tipo de assunto. E, claro que essa questão de ser controlador está ligada a um jeito de funcionar. Então, quando a gente começa a praticar, a gente vai ganhar estabilidade de atenção para a gente olhar para isso que você chama ser controlador. Porque isso acontece de uma forma condicionada. Se você estiver distraído, sempre você vai querer controlar. E esse controle, ele tem a ver, então, com o nosso próprio modelo de mundo. E, às vezes, a gente acha que precisa consertar ou tem alguma coisa errada com alguma questão nossa. Não. Mas vale a pena a gente investigar mais de perto, com uma lente mais adequada, essa forma de atuar. E aí, se isso vai gerar problemas na sua empresa, o controle, você mesmo pode avaliar pelo efeito. E aí, se você acha que essa forma de controle está te gerando resultados inesperados, eu falo para você que a meditação é uma boa ferramenta para você olhar para isso, para que você tenha um resultado mais adequado, mais direcionado àquilo que você quer. Porque às vezes você pode ser controlador,
mas aquilo pode estar trazendo um resultado bom. Então, o que tem de errado aí? Isso só não passa de um julgamento. Então não tem nada de errado. Agora, se você tem um comportamento, independente dele, de qual seja, e isso não está gerando o resultado esperado, aí eu digo para você que a investigação da mente é um bom caminho. Porque você vai olhar aspectos que fazem com que você tenha esse comportamento e o que te engatilha, o que dispara isso em você. Não só o controle da parte do gestor, mas eu também diria sobre a ineficiência do funcionário. Porque às vezes você pode ser um chefe controlador e você pode trabalhar com um analista que ele é distraído, que ele é disperso. E aí eu digo para você o seguinte, sabe qual é o resultado dessa soma? Conflito. Porque o cara ele não vai conseguir atender a sua necessidade, por quê? Porque ele não consegue focar, ele para para mexer num projeto e ele lembra que ele tem outras coisas para fazer e para fazer outras coisas, e aí vê que tem um celular tocando, e aí tem que atender o telefone, e aí tem uma reunião para agendar, e você vai conversar com essa pessoa, ela diz assim, pô, mas eu tenho um monte de coisa para fazer. Pois é, mas você é arrastado por essas montes de coisa e não faz nada. Não consegue focar. Então a meditação, ela vai trazer para você uma qualidade de foco. Então, eu diria para você o seguinte, o seu problema é, se você não está tendo resultado esperado, ou se as pessoas com que você atua junto não estão conseguindo atender a sua necessidade. Aí você pode usar a meditação como um mecanismo. Agora, se você não tem esse problema com as pessoas que você trabalha, e se você não tem problemas com o resultado que você está almejando, isso não passa de um julgamento. Esquece. Não sei se eu consegui te responder, mas a gente pode avançar nesse assunto. Beleza. Então, Márcio, se puder, quarta-feira, contamos com você mais uma vez aí na quarta-feira, tá certo? O pessoal, inclusive, está pedindo aí no chat aí para ter a segunda etapa, né? Então, conto com você, agradeço muito a sua presença e de todo mundo aqui. Boa noite de descanso para todo mundo. Amanhã às 18 horas estamos aqui de novo, tá certo? E vamos descansar um pouquinho e se proteger. O vírus não foi embora, infelizmente, né? Mas vamos se proteger para a gente logo estar aí nos nossos encontros presenciais. Espero o mais rápido possível, mas eu não tenho previsão para esse ano. Mas vamos torcer para dar tudo certo. E boa noite para todo mundo, bom descanso, entendeu? E até semana que vem. Falou, Márcio. Obrigado. Obrigado eu. Tchau, tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau.